De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as mortes por doenças cardiovasculares aumentaram quase 7% no Brasil no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. E as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres no mundo. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Larissa Correia, que é cardiologista. Bom dia, tudo bom? Bom dia. No Brasil, a gente tem 14 milhões de pessoas com alguma doença no coração, né? Mas a maioria não tem sintoma, né? Que tipo de doença é essa doença silenciosa? Sim. Doenças cardiovasculares são doenças que podem acometer desde o coração a vasos sanguíneos. E geralmente não causam sintomas porque o organismo vai se adaptando aos poucos. Mas com o tempo elas vão causando complicações, que é quando o paciente começa a ter os sintomas, né? E eu falei desse aumento que teve do ano passado, desse ano em relação ao ano passado. O que está acontecendo? Você consegue aí detectar alguma coisa? Sim, a gente tem um contexto da pandemia, né? Sim. Que a gente viu que teve uma sobrecarga de pacientes com coronavírus, teve uma redução de demanda de pacientes com sintomas cardiovasculares, as pessoas tinham medo de procurar assistência, mesmo sentindo, e outras não sentiam nada, não tinham essa necessidade de procurar atendimento médico. Então, todos esses fatores associados contribuíram para a gente ter essa redução da demanda de pacientes cardiovasculares, né? E menos pessoas cuidando do coração, cuidando dessas doenças e mais consequências acontecendo. E tem diferença entre as doenças cardiovasculares nas mulheres e nos homens? As doenças são semelhantes, mas algumas características nelas podem ser diferentes, desde fatores de risco até a forma que a doença se caracteriza em si. Sim. A gente foi até as ruas de Maceió para falar com algumas mulheres, ver o que elas costumam fazer no dia a dia que pode ajudar ou prejudicar o coração. Roda aí. Alta ingestão de fritura e durmo muito pouco. Infelizmente, não consigo deixar as comidas gordurosas. Uma das coisas que eu faço, que eu acho que pode afetá-lo, é no final de semana eu tomar uma bebida alcoólica. Larissa, o álcool só no fim de semana pode ser um problema? Pode, né? A gente costuma falar que o problema são os excessos. Tem até estudos que mostram que uma taça de vinho por dia para mulheres tem até um fator protetor, certo? Para o risco cardiovascular. Só não pode acumular tudo para o final de semana, né? E aí a gente viu também as pessoas falando que fazem atividade física, mas ao mesmo tempo come fritura. Como é que fica esse equilíbrio? Tudo é um equilíbrio, né? Não adianta você fazer muita atividade física e também compensar comendo muito, como também não adianta você fazer uma dieta exemplar e não fazer atividade física. O ideal é tentar um pouco de cada, fazer esse equilíbrio e ter uma rotina saudável dentro do possível de cada rotina das pessoas. A gente vai ver agora os principais sintomas das doenças cardiovasculares nas mulheres. Então, fala um pouquinho pra gente. Pronto, então aqui a gente... típica, né? Isso, a gente tem a apresentação típica das doenças cardiovasculares, aqui no caso o infarto, que é aquela dor no peito, em aperto, associada aos esforços, que pode ter uma irradiação, né? Que ela vem pro braço, pra mandíbula, pras costas, e pode estar associada à falta de ar, náuseas, né? Vontade de vomitar, suor frio. E a apresentação atípica, que as mulheres, a gente tem que ter uma atenção especial para isso, que principalmente nelas acontece. É quando a gente tem esses sintomas sem a apresentação da dor, mas uma falta de ar que aparece no esforço físico, uma náusea, um mal-estar, uma vista escurecendo com desmaio, isso tudo tem que ligar uma luzinha amarela de alerta para a gente procurar outras coisas. Sim, é porque a mulher às vezes associa muitas coisas à TPM, né? Ao período menstrual e muitas vezes pode ser algo mais grave. Às vezes só uma dor que realmente na boca do estômago pode ser um equivalente anginoso, como a gente chama de uma dor atípica. Agora vamos ver quais são os fatores de risco para o infarto feminino. Pronto, a questão da menopausa precoce, excesso de estresse, né? Essas doenças de depressão, ansiedade, uma história familiar de infarto precoce no primeiro grau também é uma coisa que chama muita atenção. Peso, né? Obesidade, o cigarro.
Isso tudo influencia. Aham. Tem a diabetes gestacional também, que pode ocasionar? Isso, porque às vezes a mulher tem diabetes só na gestação e depois ela acha que ficou tudo bem e não se preocupa, mas isso aumenta o risco cardiovascular de outras doenças no futuro. Então tem que estar sempre atento. Vamos falar de prevenção? Vamos lá, vamos ver quais são as principais formas de se prevenir. Cuidados com a alimentação, controle do peso. Perder 6% do peso em 3 meses já reduz o risco cardiovascular. Então, cuidado com excesso de gordura, carboidrato, tentar parar de fumar, fazer prática de exercícios físicos, pelo menos 30 minutos, 5 dias na semana, já tem um efeito protetor cardiovascular. E também tratamento, né, de depressão, ansiedade, fazer um check-up cardiológico anualmente para tentar identificar isso tudo num tempo mais precoce. A questão do excesso de sal também, né? Algo que a gente sempre associa, né? Às doenças cardiovasculares. Sim, porque o excesso de sal acaba tendendo a aumentar a pressão. Aquele aumento da pressão a longo prazo vai causando dano nos outros órgãos, né? No cérebro, no rim, no coração. Então, quanto mais a gente controlar sem excesso de sal, sem excesso de gordura, tentando selecionar mais os carboidratos para não fazer refeições com excesso de carboidrato, a gente consegue melhorar e proteger mais para essas doenças. Olha, a gente vai conhecer agora o caso da Luciene Martini. Ela superou um infarto. Vamos ver? Vamos. Quem vê a Luciene assim, ó, cheia de disposição, não imagina que há alguns anos atrás, depois de um mal súbito, ela sofreu um infarto. Luciene, como é que era a tua vida nessa época? Então, nessa época eu tinha uma vida muito corrida, né? Praticamente, assim, eu não tinha muito tempo de praticar exercícios e, assim, eu sempre buscava cuidar da alimentação, mas nunca de uma forma correta. Eu me dedicava muito também à pós-graduação, trabalho, e também tinha os afazeres de casa, né? Porque também sou mãe. Então, eram muitas coisas ao mesmo tempo. E você acaba, às vezes, esquecendo de cuidado primordial, que é a saúde. E acabou desencadeando um infarto silencioso, que eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia vir a ter. Eu senti um pouco assim de muitas dores aqui nessa parte da mandíbula e na garganta. E eu corria para os médicos, ia para a emergência, e eles, cada um, passava um diagnóstico. E eu fazia os exames na hora, os cardiológicos, né, fazia um eletro, tudo, e dava tudo normal. E isso foi cada vez mais aumentando essas dores que eu tinha nessa parte aqui do pescoço. Então, jamais imaginei que fosse algo com relação também ao coração, porque nem os médicos, né? Porque faziam os exames e dava tudo normal. E quando foi que você entendeu que se tratava de um infarto? Então, Ladine, eu entendi, foi quando eu, num domingo de madrugada, senti as dores, me dirigi ao hospital, fiz os exames, não deu nada, deu tudo normal, voltei para casa e fui repetir um exame, foi quando deu uma variação nesse exame, aí fui para o hospital, na emergência, chegou lá na emergência, eles repetiram todos os exames e disseram que eu me levar para a UTI, que eu tinha infartado. Meu caso foi cirúrgico, eu só tinha 5% da artéria e não tinha outra forma, e aí eu me submeti à cirurgia de ponte de safena e uma mamária. E o que você sentiu quando você descobriu que se tratava de um problema tão sério? Eu procurei não pensar muito, porque eu acho que se eu pensasse eu ia pirar. Eu procurei não focar no problema, eu fui focar na solução. Eu acho que isso que me deu força, eu senti uma força muito grande. Fui tranquila para a sala de cirurgia, voltei. No dia seguinte, fiquei na UTI só um dia e meio. Mas lógico que hoje a gente acaba aprendendo, né? Aprende um pouco na dor, né? Você tem que mudar os hábitos, né? Luciene, você falou aí que precisou mudar todos os seus hábitos, né? E como é que é a tua vida hoje? Graças a Deus eu tenho uma vida normal. Trabalho, viajo também, estudo, saio com as minhas amigas, vou andar de bike, né? Busco fazer academia também, treino. E na alimentação também. Então, assim, acho que buscar também é a mente, tudo é a cabeça da gente. Não focar em problema. Problemas todo mundo tem, mas a gente buscar não ficar focada nisso.
Ah, que bom que deu tudo certo para Luciene. O que eu queria te perguntar, Larissa, é comum acontecer o que houve com ela, de ter os sintomas e mesmo assim não ser diagnosticada? Depende do que é feito na avaliação, né, Bruna? Às vezes, o paciente tem os sintomas, demora a procurar atendimento, aí vai no consultório que não faz exames de urgência, demora mais a ter um atendimento e resultados. Então, o ideal é que, tendo sintomas como ela teve, procure um atendimento no hospital de urgência para já fazer um eletro, seria enzimas cardíacas, né? O seria que a gente diz é fazer um atrás do outro com intervalo de tempo que a gente avalia na consulta. Para a gente ver se tem alguma alteração que sugira que seja uma síndrome coronariana aguda, que é realmente a angina ou o infarto, que a gente tem que ter uma intervenção mais rápida, como foi feito com ela. E no caso dela, ela detectou tudo, né? Todos os fatores que causaram, né? Que ela fumava, estava estressada, não estava se alimentando bem. A gente viu que ela tinha quase todos os fatores de risco que a gente falou, né? História familiar, cigarro, atividade física, alimentação, e que se ela fizer um conjunto de medidas para tentar controlar isso tudo, ela consegue ter uma qualidade de vida boa e consegue evitar infartar novamente. A gente vai falar agora com a Ana Flávia Torquato, ela é endocrinologista e vai falar pra gente sobre a relação do fator hormonal e as doenças cardiovasculares nas mulheres. Olha só. Que após a menopausa, onde existe uma redução da produção dos hormônios femininos, o risco se eleva muito. Esse é um período muito delicado na vida da mulher, é importante se cuidar bastante, porque pode ocorrer mudança no colesterol, mudança na pressão arterial, aumento, um ganho de peso, especialmente gordura abdominal, que também afetam bastante o risco e o aumento do risco de doença cardiovascular. É fundamental que as mulheres elas tenham um cuidado especial com a saúde e saber da importância da prevenção da doença cardiovascular, que é a principal causa de morte para as mulheres. Fazer check-ups médicos regulares para investigar se existe algum problema de colesterol, de pressão alta, para que esses problemas sejam controlados e a doença cardiovascular ela possa ser evitada. Então a gente vê que o endocrinologista ele trabalha muito junto com o cardiologista, né? Essa questão hormonal da mulher com a menopausa precoce perde um pouco o fator protetor do estrogênio, então aumenta realmente o risco de sintomas cardiovasculares e das doenças. Sim. Quando que a gente deve procurar um médico, Larissa? Pronto, então assim, como a Luciene fez, né? Sempre que você tem algum sintoma desses que a gente comentou, típicos ou atípicos, é importante fazer uma avaliação médica, né? Se for algo que não esteja limitando as suas atividades de dia, não seja algo tão frequente, pode ser em uma consulta com um cardiologista em ambulatório, em consulta mesmo, eletiva. Mas se for algo mais intenso, diário, ou que esteja limitando suas atividades diárias, é importante que vá a um hospital para fazer exames de urgência, que tenha resultado logo, e se for evidenciado algo mais importante, seja logo tratado. E falando em evitar, qual que é a importância do check-up? De quanto em quanto tempo que a gente deve fazer? Pronto, então assim, para quem não tem sintomas, quando que deve procurar uma avaliação cardiológica? Todo paciente, toda pessoa que vai realizar alguma atividade física, a gente sempre fala de fazer uma avaliação pré-participação. Se os exames vierem normais, não precisa ir sempre, mas o médico pode individualizar quando. E se você já teve algum sintoma cardiovascular, sempre tem que ir anualmente. A partir dos 40 anos, todo mundo deve ir anualmente para fazer essa avaliação cardiológica e poder acompanhar se tem alguma mudança no período do acompanhamento. E aí, o que é feito no check-up? Pronto, a gente tem eletrocardiograma, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, o teste da esteira, para a gente ter uma avaliação funcional, ver como o coração do paciente fica no esforço, e se precisar de algum exame mais invasivo para avaliar se tem alguma obstrução no coração, a gente tem um cateterismo para poder avaliar melhor. Obrigada, Larissa. Nada. Olha, gente, falando em check-ups e cuidados com a saúde, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os consultórios farmacêuticos do Clinic Pharma. Vem comigo. Eu tô aqui com a Letícia Vieira, que é farmacêutica da Pague Menos. Tudo bom, Letícia? Tudo bem, Bruna. Quais são as principais queixas que chegam lá no Clinic Pharma em relação às doenças cardiovasculares? Bem, as queixas podem variar muito, desde pessoas que ainda não têm o diagnóstico de doença cardiovascular, mas que têm dúvidas sobre esse assunto, seja por já ter um histórico na família ou por acreditar que podem ter esse risco. E a gente também pode receber pessoas que já têm o diagnóstico, mas têm tido dificuldades com o tratamento, para aderir aos medicamentos, tomar no horário certo, ou estão sofrendo algum efeito colateral, ou até mesmo podem ter dificuldades para
regular os seus hábitos de vida, que é muito importante para esse tipo de paciente. E aí, como é que funciona? Como que o Clinic Pharma age? O que ele oferece para as pessoas que estão buscando aí algum auxílio em relação às doenças cardiovasculares? Bem, primeiramente, para o paciente que ainda não é diagnosticado, a gente pode fazer um rastreio de doença cardiovascular utilizando o cálculo do score de risco global. Esse é um método recomendado pelas diretrizes brasileiras, em que a gente calcula o risco da pessoa desenvolver a doença cardiovascular baseado em alguns parâmetros como sexo, idade, o peso, a pressão arterial, o colesterol. E tudo isso a gente pode fazer ali na farmácia mesmo e já encaminhar o paciente para o profissional especializado com todos esses dados, onde ele vai receber o diagnóstico e um tratamento. E aí, quando o paciente já tem o diagnóstico, já tem o tratamento prescrito pelo médico, a gente vai atuar em conjunto com o médico, com toda a equipe multiprofissional de saúde, para acompanhar esse paciente, para monitorar os parâmetros de pressão arterial, níveis de colesterol, fazer a avaliação corporal e também auxiliar na adesão ao tratamento, esclarecer as dúvidas sobre o horário ideal de tomada, os potenciais efeitos colaterais e também o tratamento não farmacológico, que diz respeito aos hábitos de vida, a alimentação saudável, balanceada e a prática de exercícios físicos, que são hábitos vitais para quem tem doenças cardiovasculares. Obrigada, Letícia. E olha, gente, quando o assunto é check-ups, eu tenho mais uma dica para vocês. É o Sempre Bem Club da Pague Menos, que reúne vários serviços e benefícios de saúde e qualidade de vida. Quer saber mais? Então confere esse recado.